Bem, boa tarde, pessoal, tudo bem? Falando um pouquinho, do que o WhatsApp traz de bom e de ruim para nós, né? O presidente está aí passando por um problema grave, nossa política abalada, e as conversas de WhatsApp, como sempre, servindo aí como um contexto, de toda essa confusão aí nos bastidores. Nas empresas isso também acontece, ok? Então, para nós, cabe ter os canais de comunicações sempre abertos, mas com uma ressalva, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, para que você, profissional, tome muito cuidado quando for usar o WhatsApp, ok? Então, eu sou líder de produção, com a visão sistêmica, e por ter trabalhado com auditoria, quando eu entro numa empresa, eu facilmente consigo identificar erros, principalmente em sistema, desde parametrizações erradas, para favorecer um relatório, como também de lançamentos, ou falta de lançamentos em sistema, para favorecer relatórios. Então, na última empresa que eu trabalhei, sem citar nomes, com poucos dias que estava trabalhando, eu percebia nas nossas reuniões que a manutenção ela apresentava relatórios de poucos equipamentos parados, sendo que o meu setor havia 54 equipamentos e a média de equipamentos parados era de 6, sendo até 19 equipamentos parados por problemas de manutenção. Desde as mais simples, falta de lubrificação, um sensor funcionando de maneira errada, e nisso eu passei a pressionar o pessoal da manutenção, não dentro da reunião, mas fora dela, pedindo um maior apoio, para que nós viéssemos exercer o nosso papel de produzir o maior volume possível com qualidade. Bem, dado o momento que eu percebia que isso não acontecia, eu resolvi fazer uma auditoria no setor da manutenção. Então aproveitei as janelas que eu tinha e fui acompanhar os manutentores, como que eles davam baixa nas OS, o que acontecia com as OS após eu abrir no sistema. E aí veio aquele escândalo para mim, que quando eu fui verificar o monitor, o sistema, que essa visão eu não tinha, aberto, não havia os equipamentos que eu havia aberto as OS. Então eu perguntei, por que não está aqui OS tal, OS tal? Porque eu tinha os números comigo, Eu printava a tela e guardava isso comigo. E aí o manutentor disse para mim assim, olha, eu fui orientado que toda a manutenção que você abre e que nós não temos a peça em estoque para reposição, para troca, quando é verificado que é um componente que precisa ser trocado, então eu tenho que vir aqui tirar do sistema essa máquina, dar baixa nela como resolvido e aguardar que o setor de compras efetue a compra desse componente e aí sim eu reabro a OS. Bem, isso é um absurdo, mas tudo bem. Fiz toda a parte de auditoria e aí como o meu par, além de ser meu amigo, não estava ouvindo as minhas reclamações, eu busquei um nível acima. E nessa empresa era dado essa janela, tanto que foi apresentado que eu poderia ter acesso direto ao supervisor da manutenção. Então eu mandei um áudio para ele, olha, fiz uma auditoria no seu setor, identifiquei que muitos equipamentos são dados baixa, sem resolver o problema, e a fábrica fica parada 13 dias, pelo que eu vi, a média de alguns equipamentos, com componente em compras. Mas a culpa não era de compras, A culpa é do setor de manutenção, que não fazia o estudo, de desgaste dos componentes dos equipamentos. Imagine só, você tendo 54 equipamentos, 19 de um tipo e os demais de outro tipo, Não vou falar o nome porque senão não vou saber a empresa. E aí você ter lá, por exemplo, bobina. Poxa, eu tenho 19 equipamentos e a cada 3 meses uma bobina queima. Poxa, gente, eu tenho que ter pelo menos uma peça de reposição no estoque, ok? E verificando a causa da queima da bobina, na verdade não era o desgaste natural dela. Ela tinha um desgaste muito avançado, que era na verdade um sensor que falhava e pelo equipamento ficar rodando, forçando aquele sensor que estava falhando, a bobina acabava queimando. Ou seja, a manutenção respondia assim,
enquanto der para rodar o equipamento, rode, né? E aí os operadores seguiam essa norma e rodavam o equipamento, até que a bobina queimava. Resumindo, o supervisor da manutenção, em vez de ir no setor e corrigir a falha, ele enviou o meu áudio, né, para o líder da manutenção. E o líder da manutenção me respondeu assim: olha, fulano me enviou o seu áudio, eu vou resolver o problema, fica tranquilo. Bem, gente, palavras políticas, né? Porque essa pressão que eu gerei no sistema fez com que as coisas piorassem. E aí eu verificava que o retardo de atendimento da manutenção no setor piorou. E aí os meus resultados acabaram sendo piores. E acabei, então, sendo desligado, porque eu fui, vamos dizer, de alguma forma, perseguido nessa questão de resposta da manutenção. Então, fica a dica, né? Não use o WhatsApp. Perdi 2 amizades, né? Uma porque eu confiei demais e a outra porque recebeu o meu áudio, eu estava bem nervoso com aquela situação e acabei saindo da empresa. O que serviu de lição para mim? Quando você for falar uma coisa muito séria, não fale pelo WhatsApp, né? Faça uma reunião. Hoje eu vou agir dessa forma, né? Chama o supervisor da manutenção, chama o líder da manutenção, vamos resolver aqui entre nós, né? Olha, eu estou tendo aqui no meu relatório 19 equipamentos parados numa segunda-feira, nós passamos sem manutenção no sábado e no domingo, não está tendo uma cobertura, né? Dos 54 equipamentos, 19 parados, é um absurdo. Não que todos eles pararam ao mesmo tempo, mas eu preciso saber o que está acontecendo. E aí esperar, né? Toda aquela política acontecer, olha, eu vou verificar, peço desculpa, mas nunca colocar o dedo na ferida, principalmente por WhatsApp, né? Numa empresa séria, com controladoria, isso não aconteceria, né? Fico triste, eu sei que tem um potencial para muito mais, mas a empresa que não quer trabalhar com relatórios reais, né, com dados reais, não me contrate, por favor, vocês vão ter problema. Se o que está no relatório apresentado à diretoria não for real na fábrica, eu vou ser o primeiro a levantar a luz amarela. Então fica a dica para todos que assistirem esse vídeo. É um valor que eu tenho comigo. O salário lá era excelente. Eu chorei muito quando saí de lá. Minha esposa mesmo participou um pouco disso. Mas eu não me rendo a essas coisas, né? Estar diante do diretor da empresa, uma pessoa excelente, que eu admiro muito, e ver aqueles relatórios errados sendo apresentados me doía a alma. Mas, infelizmente, eu não pude fazer nada. Um abraço a todos e sucesso!